Salve, linda e maravilhosa família Duas Rodas, mais queridona do mundão. Paz, positividade, felicidade de montão. Versus 400, rumores mundo afora. Meus queridos, não é só brasileiro que quer a Versus 400, não. Eu já mostrei várias vezes sites internacionais falando sobre a Versus 400. E esse ano não tá nada diferente. Continuam falando sobre a possibilidade dela chegar para 2024. Mas eu vou falar sobre os rumores e vou falar oficialmente também. Se liga no vídeo que tem coisa oficial aí sobre o assunto Versus 400 e 300. Mas para alguns irmãos que têm a visão lá na frente e conseguem enxergar o futuro, Versus 400 é coisa do passado, irmão. E quem sabe, de repente, comece a ser explicado o porquê que a Kawasaki nunca fez uma Versus 400. Faz uns 3 anos que tá, né, esse murmurinho, Versus 400, Versus 400. Vale lembrar que o projeto de uma moto nova leva em cerca de 3 anos, 2 anos e meio, 4 anos. Isso sem contar quando o mundo para devido a uma crise sanitária por 2 anos, né? Por que eu tô falando isso? É aquilo que eu falei, de repente a história, por que a Kawasaki nunca fez uma Versus 400, começa a fluir agora, porque alguns irmãos já pegaram uma coisa lá do futuro. Por exemplo, tem esse nobre irmãozão perguntando pro tio Montanha. O nobre mestre Irisnei Galdino tem a visão lá no futuro e já mandou essa pergunta. Bom dia, tio Montanha. Uma opinião minha, se com o lançamento da Eliminator 450 lá nos States, a Kawasaki Brasil poderia trazê-la logo para o Brasil. E também gostaria de saber se com isso, presta atenção agora, como ele enxerga longe, abre-se a possibilidade de uma nova Kawasaki Versus 450, aproveitando o novo motor da Eliminator. Comente, por favor. Um grande abraço. Irmão Irisnei, você enxerga longe, faz todo sentido esse pensamento. Mas eu já comento porque tem mais um irmão que perguntou aqui. O nobre mestre Luiz Ferreira perguntou: Dona Cava, cadê a Versus 400? Esses dias no vídeo eu falei, Cava, teve uns 3 irmãos que ficaram bravos com o tio Montanha, falando isso é de respeito, não é assim que fala. Mas é carinho para essa maravilhosa Kawasaki, é carinho chamar ela de Cava. Então vamos falar sobre isso. Primeiro, um abração aí, super querido aí para o nobre irmão Irisley e para o nobre irmão Luiz. Grande abraço, paz, positividade até vocês. Versus 400, tá dispensada, meus queridos irmãos. Por enquanto não vem. Para 2024 também muito difícil. É praticamente quase que impossível. Pode a Kawasaki surpreender, mas eu acho que se isso for acontecer, é para final de 2024, 2025. Versus 450. Só que é o seguinte, né? No mundo não tá só se falando em Versus 450. Alguns poucos irmãos já começaram a falar em Ninja 450 e Z450, sobre a possibilidade de toda a família ganhar esse motor 450. Gente, vale lembrar que tem muitas montadoras no mundo pegando as suas motos de 300 e evoluindo para 450. Muitas motos estão evoluindo para 450. Inclusive, espera-se que a Triumph lance 2 motos aí na faixa das 400 e 450. A Honda tem as suas motos aí nessa faixa de cilindrada próxima. Então, muitas motos estão chegando nessa cilindrada. Não seria nada estranho a Kawasaki começar a caminhar para esse caminho também. Mas tudo isso são rumores. Porém, são rumores que estão ganhando o mundo. Não tem nada de oficial nisso. O que tem de oficial é que uma Versus já foi registrada lá nos Estados Unidos. Eu vou falar qual é a cilindrada dela. Vem comigo! Antes de eu falar da Versus 450, dessa possibilidade, dá uma olhada aqui, gente. Como existem aí sites internacionais que falam também sobre a possibilidade da Versus 400. Essa é uma reportagem aqui que saiu em
no dia 7 de março de 2023, meus queridos irmãos. É coisa atual, não é coisa do passado, não. O mundo fala muito sobre a Versys 400. Eu já mostrei vários outros sites, mas agora vamos aqui para onde fala sobre a possibilidade aí, de repente, da família, uma família nova Kawasaki com 450 cilindradas. Aqui, gente, é um dos maiores sites americanos, o motorcycle.com. Então é um site que entende, tem bala na agulha. O nobre irmão ali, Dennis Chung, manda, ele sabe o que fala, meus queridos. Então tá aqui, olha, 2024 Kawasaki Eliminator 450 certificada no by CARB. O CARB é como se fosse aí um registro de motos brasileira lá nos States. Então, gente, aqui ele está falando sobre a Eliminator 450, que com 451 cilindradas, né, que foi lançada lá nos Estados Unidos, ao contrário do Japão, que é com 400 cilindradas. Aqui ele fala sobre as concorrentes, Rebel, não é coisa que interessa a nós. Aqui também ele fala sobre os nomes de registro lá, também não interessa a nós. E aqui ele vem seguindo falando, né, sobre o motor dela, sobre que ela tem mais torque, tem mais motorização, mais cavalo que a Rebel 500 e que tem mais motor também que a família 400 da Kawasaki e tal. Mas o que interessa para nós está aqui, meus queridos. Aqui que é o que interessa. O que ele diz aqui nesse detalhe, meus nobres e queridos irmãos? Então ele fala, né, como ele estava falando da motorização, de repente que tem mais motor aí que a família 400 da Kawasaki, ele fala, é claro, isso nos leva a pensar se o motor de 451 cilindradas também chegará aos modelos Ninja e Z. Então não sou eu falando, meus queridos haters, que vai falar que eu fiz um fake news, que eu fiz aquele negócio de capa falsa. Está sendo falado no mundo, está sendo falado nos Estados Unidos. O motor 450 de repente chegar na família Ninja e Z da Kawasaki, meus queridos. E mais, ele continua aqui. Nenhum dos modelos recebeu suas certificações para o CARB. Certificações de motor para o CARB 2024. Meus queridos. Então que isso deixa a porta aberta. Tipo, ainda é possível que uma dessas duas, a Ninja ou a Z, possam de repente receber esse motor 450, mas são rumores, como eu falei, meus queridos. Agora aqui cita também sobre a Versys, meus queridos irmãos. E isso aqui é oficial, isso aqui foi registrado no CARB, essa é a parte oficial do negócio. Aqui cita o seguinte, aqueles de vocês que esperam que uma Versys X maior, 400, 450, que uma Versys X maior. No entanto, ficarão desapontados ao saber que o CARB já certificou o modelo para 2024, novamente com o motor de 296 cilindradas. Então é oficial, gente. A Versys lá nos Estados Unidos está certificada para o ano que vem com o motor de 296, ou seja, Versys 300 continua lá nos States. Então eu acho praticamente impossível o Brasil receber uma Versys 400 ou 450 para o ano que vem. Sendo que normalmente o lançamento acontece primeiro lá, mundial, e depois aqui. Na verdade, Kawasaki, normalmente acontece o lançamento primeiro na Europa, depois vai para os Estados Unidos e depois vem para o Brasil. Volta para o Tio Montanha. Então, meus queridos, para quem está esperando que chegue esse ano uma Versys 400, esqueça! Foi registrado lá nos Estados Unidos o motor da 300 mesmo. Eu acho impossível o Brasil receber uma moto antes dos Estados Unidos da Kawasaki. Até poderia acontecer, mas eu acho praticamente impossível, vamos dizer assim. Então aí no salão aí que vai ter aí no Festival Duas Rodas, nada de Versys 400. A não ser que dê uma zebra muito grande. Vai estar lá bonitona de repente da Versys 300 mesmo. E para a Versys 450, vocês viram, os rumores já estão correndo pelo mundo.
uma nova família de repente de Versys 450, Ninja 450 e Z450. Porém, para o ano que vem nos Estados Unidos também, sem chance dela acontecer, vai manter a Versys 300. T-Montanha vai acompanhar esses rumores aí para ver se escapa alguma coisa que dê uma direção de repente aí para a Versys 400, quem sabe final de 2024 e início de 2025. Se o irmão gostou do vídeo, peço um carinho, deixa um like para nós. Se for novo no canal e achou legal, se inscreve, fica com Deus e tenha paz no coração.